Duarte. Fala, galera! Tá começando mais uma edição do Goiás Mais Enem na TV. E aproveitando que a primeira aula de hoje é de língua portuguesa, vamos dar uma dica? A importância da leitura. Boa, Johnny. Ó, é que para muitos que desconhecem a prova do Enem, é interessante que você tenha consciência de que tem muito texto. Então vocês precisam ler bastante, porque há vários textos de vários gêneros, geralmente um por questão. E veja só, linguagens e códigos são 45 questões. Daí não dá para ter preguiça e o jeito é ler durante a sua preparação. É isso aí, Manu. Então deixa eu já perguntar aqui para a professora Sara. Oi, Sara, tudo bem? Bom? A gente vai ter muita leitura hoje? Olá, pessoal. Sim, teremos algumas leituras. Porém, os textos serão pequenos hoje. Vamos aproveitar para recordar rapidinho sobre o que é tese? Ela é a ideia que será defendida no texto. E o argumento será a justificativa utilizada para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Por isso, compreende-se que os argumentos não podem ser construídos de maneira aleatória. Há mais de um tipo de argumento e de estratégias argumentativas, as quais o autor de uma dissertação argumentativa, um artigo de opinião, um editorial, uma resenha crítica, gêneros da ordem do argumentar, podem recorrer a fim de cumprir o propósito de expor sua opinião, embasá-la e convencer seu leitor. Legal, Sara. Então hoje você vai falar sobre esses tipos ou maneiras de se argumentar, não é isso? Eu vejo que a gente vai ter que ficar atento aqui nessa aula. E você aí de casa, caso se perca e queira rever a aula ou fazer anotações pausando o vídeo, tudo no seu tempo aí, você pode recorrer ao site da Seduce, né, Sara? É só acessar lá o site da Seduce, dar uma busca lá nas aulas do Goiás Mais Enem e não perder nenhum detalhe, nenhuma dica da professora aqui. Ótima observação. Então, dentro da nossa temática, para embasar a tese, o autor pode lançar mão de um ou dois argumentos principais, estratégias argumentativas que fundamentem a sua ideia principal, né? Para essa aula hoje, falarei sobre 3 tipos de argumentos. O primeiro, o chamado argumento concreto. O primeiro argumento seria o argumento concreto. Me acompanhe, por favor, no slide. Esse tipo de argumento é uma prova final, completa, do que está sendo dito pelo autor e trata-se de dados estatísticos oriundos de pesquisas confiáveis, fatos reais que comprovem a tese do autor, textos legislativos, leis de todas as instâncias. Olha o exemplo que eu trouxe para você, acompanha aqui comigo ainda. Cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos, o que corresponde a uma média de 243 milhões de pessoas, usa drogas ilícitas segundo dados divulgados pelo Relatório Mundial sobre as Drogas da ONU, Organização Mundial das Nações Unidas. Percebe uma coisa, Johnny? Quando eu trago dados, quando eu trago elementos oficiais, eu estou trazendo argumento concreto. Então, quando eu leio esse tipo de parágrafo numa questão, eu já meio que organizo meu pensamento, eu não tenho dúvida. Alguém que afirmou isso tem precisão para falar. Agora a gente tem mais 2, mas não chamam isso de estratégias argumentativas? Bem, esses são os tipos. As estratégias são mais específicas. Como no exemplo que eu acabei de dar acima, seriam os dados estatísticos a estratégia. E dando sequência aos tipos, temos o segundo. Acompanha de novo aqui o slide. São chamados de argumentos lógicos. Já esse tipo de argumento é oriundo de um raciocínio lógico que estabelece relações de sentido lógicas. Muita lógica, né? Mas como, por exemplo, podem ser comparações, causa e efeito, deduções, hipóteses, inferências. Trouxe um texto para justificar, um parágrafozinho. O Sol é muitíssimo maior do que a Terra e está ainda tão quente que é como uma enorme bola incandescente que inunda o espaço em torno com luz e calor. Nós, na Terra, não poderíamos passar muito tempo sem a luz e o calor que vem do Sol, apesar de sabermos produzir aqui mesmo tanto luz como calor. Realmente podemos acender uma fogueira para obtermos luz e calor, mas a madeira que usamos veio de árvores e as plantas não podem viver sem luz. Assim, se temos lenha, é porque a luz do sol tornou possível o crescimento das florestas. Esse texto é do Oswaldo Frota Pessoa, eu dei uma engasgadinha aqui, mas assim, ele representa esse argumento. Legal, deixa eu ver então se eu entendi no exemplo. Sara, a gente teve um tipo de comparação. Isso aí, foi uma comparação. Foi utilizado expressões tão como uma espécie de analogia. Tenta-se explicar o sol por situações conhecidas, para facilitar a compreensão de quem vai ler o texto. E para a gente encerrar, e ser o mais breve possível hoje, que também não é menos importante, a organização na apresentação não teve nada a ver com esse é melhor ou pior, foi de forma aleatória. Temos o argumento autoritário.
Esse tipo de argumento traz uma citação de uma autoridade, de um especialista sobre o tema, abordado pela proposta de redação, que pode ser um pesquisador, um professor, um profissional formado na área ou imerso no tema. Olha só o exemplo. O filósofo iluminista Montesquieu, em O Espírito das Leis, estabeleceu a divisão de poderes, ratificando ser necessário para diminuir a concentração do poder e o abuso deste por parte do governante. Essa é uma citação indireta, mas que vê a presença do filósofo dentro da sua conjectura, né? Muito legal. Vamos direto então para a nossa questão do Enem? Só se for agora. Vamos lá. Então, vamos para a nossa questão e a temática é essa, sobre a questão das estratégias, dos tipos de argumento. Nessa questão de 2017, o texto inicia com o título Propaganda. O exame dos textos e mensagens de propaganda revela que ele sempre apresenta posições parciais, que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimissem, em vez disso, a convicção de uma população. Trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou leitor de que, em termos de opinião, está fora do caminho certo e de induzi-lo a aderir às teses que lhes são apresentadas por um mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo, induzido por pressões do grupo sobre o indivíduo isolado. Esse é o texto da questão. Logo vem o comando. Lê o comando pra mim, Johnny. Nossa, mas eu achei que você não ia pedir para eu ler nada hoje, Sara. Tava aqui, ó, esperando. De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na produção da propaganda favorecem a alternativa A: reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados. B: difusão do pensamento e das preferências das grandes massas. C: imposição das ideias e posições de grupos específicos. D: decisão consciente do consumidor a respeito de sua compra. E a alternativa E: identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado. E a resposta é com você agora. Vai lá. A resposta é a letra C. Volta para mim, por favor, e veja. Imposição das ideias e posições de grupos específicos. Lembra que ele falou da minoria? Por isso, adere à tese por meio das propagandas. Mas a aula passou voando, né? Foi muito rápido hoje, muito bacana a aula, Sara, muito obrigado. E reforçando então a dica que eu dei lá no início, tá a fim de rever o conteúdo? Acesse o site da Seduce e busca lá pelas aulas do Goiás Mais Enem na TV. Depois do intervalo tem aula de Química com o professor Diego, fica aí.